Uma das coisas mais corretas a se dizer é que todo mundo tem dias ruins, acontecem coisas ruins, existem situações que fazem a gente ficar mais para baixo, algumas ideias que a gente tem que passa pela nossa cabeça e aí a gente fica ruim por todo esse contexto, por tudo isso que acontece à nossa volta, por tudo isso que foge do nosso controle e isso também que nos dá memórias ruins e que a gente tem aquela nostalgia não tão boa de situações que a gente já passou e que talvez a gente possa passar de novo. Geralmente essas ideias elas correspondem a pensamentos automáticos que a gente tem, a imagens que a gente tem na cabeça, a acontecimentos do passado, do nosso presente e até mesmo do nosso futuro. É na TCC e graças ao modelo cognitivo que a gente sabe que o problema não é necessariamente a situação, mas a interpretação errônea a algumas situações que não eram tão ruins assim e que a gente acaba que interpreta de modo disfuncional. E que quando a gente corrige esses pensamentos, logo a gente não sofre porque a gente está acreditando sem ver o que é realmente a evidência do que é ou não a verdade, e assim a gente vai mudando o modo de pensar, de não deixar com que os pensamentos negativos venham a invadir a nossa mente. Com isso, a gente vai auxiliando a nossa própria cognição a não deixar que os pensamentos ruins e negativos tomem controle das nossas vidas. E antes de continuar, eu já peço que você deixe o seu like, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, porque fazendo assim você me ajuda, ajuda o editor, a nós ajudarmos mais e mais pessoas através das neurociências, das comportamentais, da TCC, de hábitos mais funcionais e pensamentos muito mais realistas aqui no YouTube. Todos nós, independente se você tem um transtorno ou não, nós temos fluxos de pensamento no nosso cérebro. São milhares desse ao dia. É muito pensamento, é muita coisa. E na maior parte do tempo a gente quase não tem consciência do que a gente pensa, do que a gente analisa, do que a gente está interpretando. O que nós sentimos primeiro é geralmente um desconforto, uma ansiedade, um humor se esvaindo, mais triste. E posteriormente, se a gente interpreta aquela situação como problemática, a gente foge. A nossa amígdala é sequestrada e aí a gente sai vazado daquela situação. Uma pessoa ela pode fugir de um simples pensamento real, como eu não estou entendendo esse vídeo que o Gerson ele está fazendo, para um mais extremo. Ele pode configurar esse pensamento de não estou entendendo para um mais extremo. Eu sou burro, eu sou burra e eu nunca vou entender isso. Você é burro? Esses pensamentos que distorcem a realidade são muito mais angustiantes. A pessoa ela não consegue entender, às vezes, por que ela está angustiada. E isso vai deixando aquele indivíduo no estado de humor mais depressivo também, mais rebaixado, entristecido, um humor mais emotivo que interfere na capacidade da pessoa de mudar a interpretação e atingir objetivos, é onde os pensamentos disfuncionais e automáticos, eles são na grande maioria negativos e eles vêm rapidamente, o que faz com que a pessoa fique mais consciente no que diz respeito à emoção. As pessoas tomam as emoções como se fossem algo real. E essas mesmas emoções que a gente sente, elas estão sempre interpretadas e condicionadas, conectadas ao que nós temos por causa desses mesmos pensamentos, os resultados que esses pensamentos ruins, automático, autodepreciativo, de autocrítico, de uma imagem distorcida, de uma maneira simples que faz nossa interpretação ficar disfuncional. E aí muitas pessoas não se atêm de que com poucas coisas elas conseguem contrapor e rebater esses pensamentos,
essas próprias interpretações e esse viés muito mais emotivo, muito mais emocional. Pergunte-se o seguinte: quando vier um pensamento ruim, um pensamento negativo, uma autodepreciação, você faz este questionamento: qual é o significado do meu pensamento? O que isso significa? Qual que é a evidência desse pensamento? Qual que é a realidade por trás disso? Qual que é a imagem mental que passou pela minha cabeça? O que eu lembrei? O que eu associei? Isso é válido no meu caso? Este pensamento é válido? Será que eu estou distorcendo a minha realidade? Será que tem evidências concretas de que isso é real ou não? Porque às vezes um pensamento negativo, ele pode até mesmo sobressair um real. Eu vou levar aí um exemplo, né? Eu vou levar 3 horas para fazer esse trabalho. É uma realidade, né? Você tem 3 horas para fazer aquele trabalho e você vai levar 3 horas para fazer aquele trabalho. Mas este pensamento disfuncional, ele distorce a realidade. Não, eu vou levar 3 horas porque eu não sou bom o suficiente para isso. Eu não dou conta. Disfuncional. E esse pensamento, ele aumenta a ansiedade dessa pessoa, desse indivíduo. Ele baixa a concentração e a motivação e no final a pessoa não faz aquilo não porque ela não conseguia, mas porque ela interpretou de forma negativa e realista que aquele pensamento era uma realidade. Só que se a gente consegue avaliar a utilidade do pensamento, será que isso é útil? Será que isso traz alguma produtividade? A gente vai ter uma resposta muito mais realista e funcional. Bom, tenho todo esse tempo para realizar esse trabalho. Se eu pensar que eu não vou conseguir, então realmente isso vai me causar muito mais ansiedade. Eu sei que vai me causar. Eu já passei por isso. Essa é a realidade. E com isso eu posso levar muito mais tempo para terminar. Muito mais tempo para terminar, melhor dizendo. Ou seja, eu não posso pensar assim. Por mais que o pensamento ele venha, eu tenho que reconhecer que eu já fiz muitas coisas produtivas e funcionais que me agregaram comportamentos de continuidade, que me fizeram chegar aonde eu cheguei. Ou seja, eu posso fazer novamente, eu posso fazer agora, eu consigo fazer. O pensamento não é verdadeiro, não faz sentido eu pensar assim. Quando a pessoa anota isso, coloca no papel, fica muito mais fácil. Por quê? Esses contrapensamentos, esses contrapontos são muito mais adaptativos ao problema. E, em geral, quando nós nos adaptamos ao problema, muda a força como nós somos afetados. E aí nós temos muito mais uma tranquilidade, fica muito mais positivo. O nosso córtex pré-frontal ele trabalha mais. Áreas que são muito mais emotivas do nosso cérebro são meio que são neutralizadas e aí a gente acaba que nós não nos deixamos levar por esses pensamentos negativos e não nos conectamos com comportamentos muito mais disfuncionais que fazem a gente acreditar que aquele pensamento negativo ele é verdadeiro. Por quê? Porque tudo é um treino. Quando a gente fala de cognição e comportamento. E quando a gente treina é mais tranquilo de mudar o comportamento. Mas treinar como, Gerson? É avaliar se realmente existem circunstâncias, situações que correspondem àquela negatividade do pensamento. E aí você alterna com um pensamento alternativo àquela realidade que você criou na sua cabeça, uma realidade que você criou na sua cabeça que não é realidade coisa nenhuma. Você fortalece o processo funcional, você fortalece o processo positivo. Eu sou capaz de enfrentar
esses desafios, eu sou capaz de fazer isso. E quando isso acontece, a gente tem a percepção de verificar os nossos próprios pensamentos, de olhar para a realidade ao invés da gente se esquivar daquele possível problema que a gente fez na nossa cabeça. E a partir do momento que a gente não se esquiva mais, a gente se torna muito mais assertivo, muito mais funcional. Eu entendo que esses pensamentos são automáticos e disfuncionais, mas eu posso ver esses mesmos pensamentos por outro lado. Quando você faz isso, você muda aquela resposta emocional, aquela resposta fisiológica, aquela pizza embaixo do braço. Você vai amenizando e neutralizando a angústia causada por aquelas interpretações irreais, disfuncionais, e assim a gente consegue mudar o comportamento que poderia condicionar esses pensamentos, que outrora eram disfuncionais. Você quebra o comportamento problema porque você quebra o comportamento de segurança. Quando você quebra o comportamento de segurança, você não alimenta uma cognição ruim, uma crença disfuncional, um repertório comportamental, aqueles comportamentos que você já exercia diante de um pensamento ruim. E aí você avalia a utilidade dessas interpretações e, por fim, você afasta com esse treino cognitivo as coisas que outrora atribuíam você para ambientes ruins dado ao pensamento. E aí você desfoca da interpretação para um focar na realidade, nas metas, nos objetivos de vida, e aí você consegue um fortalecimento, um planejamento. Planeje as suas metas e objetivos realistas. Defina metas realistas, passos pequenos para você alcançar objetivos maiores. Isso ajuda você a manter o foco, a motivação que antes aqueles pensamentos negativos, automáticos e disfuncionais tiravam de você. Aquele pensamento negativo de que eu não sou bom o suficiente, você alterna isso com metas mais realistas, propostas funcionais, de que todo mundo tem áreas que podem melhorar, eu preciso focar nas forças, eu preciso continuar desenvolvendo as minhas habilidades, não para os outros, mas para mim mesmo. Com isso, você gradativamente afasta os pensamentos negativos, disfuncionais, que quebram o seu estado emocional, que aumentam transtornos, que aumentam a irrealidade, a despersonalização, o estresse. Você quebra tudo isso e os pensamentos já não mandam mais em você, mas você, por fim, manda em você mesmo. Certo, pessoal? Então, eu agradeço por mais um vídeo, por vocês estarem aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, curta, comenta, compartilha, ativa aqui o sininho, aqui, onde é que quer, editor? Aqui, o sininho de notificações, porque fazendo assim você ajuda a mim e ajuda ao editor, a gente ajudar mais e mais pessoas de forma gratuita aqui no YouTube, com as TCCs, com a análise da realidade, com as neurociências e as comportamentais. Certo? Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e fique bem. Tchau!